Olá, alunos do quinto ano. Vamos retomar agora o nosso estudo do livro Buriti mais Interdisciplinar Ciências, História e Geografia para o quinto ano. Vamos continuar agora nosso estudo aqui do capítulo 1, O Universo. E hoje continuaremos nosso estudo nas páginas 20 e página 21 para falar um pouco sobre o Sistema Solar. Então, sem mais enrolação, vamos para a aula. Como vocês podem ver, estou aqui na página 20 do livro Buriti mais Interdisciplinar. E nós vamos falar então agora sobre o Sistema Solar, que é esse tema aqui, tema principal da aula de hoje. Vou fazer a leitura do texto e na sequência vou comentar algumas partes importantes, fazer também uma explicação. O Sistema Solar. O Sistema Solar é formado pelo Sol e por vários astros que giram em torno dele. São eles 8 planetas e seus satélites, planetas anões, asteroides e cometas. Eu gosto de explicar a ideia aqui do Sistema Solar comparando o Sistema Solar com uma cidade, com um país, com a divisão do território. Eu fiz uma ilustração aqui, vou mostrar para vocês, para a gente entender o que seria então esse Sistema Solar. Sistema Solar é onde nós vivemos, né? Então, a partir dessa ilustração aqui, vai ficar mais fácil entender o que é o Sistema Solar. Vamos pensar no nosso planeta, né? O planeta Terra. Planeta Terra, né, que vocês já conhecem, já viram vídeos. O planeta Terra está dividido em países, vários países espalhados aí pelo planeta. Se você olhar o mapa do país, você vai ver que dentro de um país tem umas divisões um pouco menores, que são os estados. Olhando um pouco mais de perto para o mapa do estado, você vai ver outra divisão menor, são as cidades. Quando você olha para o mapa de uma cidade, você vai ver que dentro da cidade existe uma outra divisão, que são os bairros. E dentro dos bairros, uma divisão ainda menor são as quadras ou quarteirões. E dentro dos quarteirões, ou dentro das quadras, nós temos as casas. Então, pense aqui: planeta, país, estado, cidade, bairro, quadras e casas. Bom, algumas casas vão ter veículos e algumas casas não têm veículos. Uma casa pode ter um carro, 2 carros, 3 carros. Pode ter uma bicicleta, uma moto, pode ter um ônibus, um caminhão. Se você conseguir entender essa ideia da divisão do planeta, país, estado, cidade, bairros, quadras, casas e esses veículos, você está a meio passo de entender a ideia do Sistema Solar. Vamos imaginar que o nosso Sistema Solar seja o bairro onde nós moramos. Lá no espaço, lá no universo, existem milhões e milhões e milhões de países. Esses países possuem milhões de cidades, de estados, e os estados divididos em cidades, e as cidades divididas em bairros, e os bairros divididos em quadra. Então vamos pensar que o Sistema Solar onde a gente vive é o bairro onde a gente vive. No meio do bairro, geralmente tem uma praça. Não sei se aí onde vocês moram é assim, mas aqui onde eu moro é assim. No centro do bairro onde eu moro tem uma praça. Essa praça é a estrela. Então, no centro do bairro tem uma estrela, que no caso nosso aqui é o Sol. No centro do local onde moramos tem uma estrela, que nós, seres humanos, demos a ela o nome de Sol. E em volta do Sol, em volta da praça, em volta da estrela, tem vários planetas. Então, tem alguns planetas que são maiores, outros menores,
outros são médios, né? Um desses planetas, né, aqui seria o exemplo das quadras, dos quarteirões. Podemos dizer que aqui tem a Terra, Marte, Júpiter, vários planetas, ou seja, cada quadra, cada quarteirão que está em volta aqui da praça, né, em volta da estrela principal, em volta do Sol, em volta tem esses planetas, alguns planetas que estão ao redor, em torno do Sol. Pensem que na ideia do bairro onde você mora. E aí dentro dos planetas vão existir os satélites, que eu comparei aqui no caso com os veículos, né? Tem alguns planetas que vão ter um satélite. Por exemplo, a Terra só tem um satélite, que é a Lua, que é um veículo. Outros planetas vão ter 2, 3 veículos. E esses veículos, né, como eu estou chamando aqui, seriam os satélites, eles ficam girando em torno do planeta, ficam orbitando o planeta. Aqui, mesma coisa, a Terra, a Lua girando em torno da Terra. Seriam os satélites. Então é uma comparação que eu estou fazendo, comparando o universo, o espaço, com o bairro de uma cidade, o bairro de onde você mora. Sendo que no meio tem uma praça, que é o Sol, e em volta da praça tem vários quarteirões, que são os planetas, e esses quarteirões vão ter veículos, casas ali com veículos que são os satélites. Vamos voltar lá para o texto e tentar entender isso melhor. Vou continuar aqui a leitura. O Sol. O Sol é a única estrela do Sistema Solar. Lembra que eu falei que no meio do bairro tinha a praça? Nesse exemplo aqui da praça, só tem uma praça. No nosso Sistema Solar só tem uma estrela, que nós chamamos ela de Sol. A luz e o calor que ele produz são fundamentais para a manutenção da vida na Terra. Ou seja, esse calor que sai do Sol, dessas explosões que ocorrem aqui no seu interior, esse calor viaja pelo espaço até chegar aqui na Terra. E a nossa vida depende desse calor. Percebam a perfeição desse sistema solar. Se o Sol ficar um pouquinho mais quente, nós morremos queimados. Se o Sol ficar um pouquinho mais frio, nós morremos congelados. Então, nossa vida depende desse calor na medida certa, na medida correta. O Sol é muito maior do que os planetas do Sistema Solar. Então aqui tem uma imagem que ela foi feita em proporção similar. Aqui tem a proporção do Sol, depois na sequência tem Júpiter, que é esse planeta aqui, e aqui embaixo o planeta Terra. Essa representação está feita na mesma proporção. Então o Sol, né, essa estrela que está no centro do nosso sistema e que é muito maior que os planetas aqui do nosso Sistema Solar. Continuar aqui a leitura. Os planetas. Os 8 planetas do Sistema Solar podem ser organizados em grupos de acordo com seu tamanho ou sua composição. O que essa frase está dizendo? Está dizendo assim que esses 8 planetas que estão ao redor do Sol, que estão no centro ali, estão girando em torno do Sol, esses 8 planetas eles podem ser classificados, agrupados, ou seja, eles possuem algumas semelhanças. Então eles separaram um grupo de planetas parecidos de um lado e um grupo de planetas parecidos do outro lado, e formando 2 grupos assim. Nós vamos ver aqui, ó. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte são chamados planetas internos. Eles têm a superfície sólida, basicamente por rochas e metais, e por isso são chamados planetas rochosos. Olha que interessante, então. Um grupo, né, desses planetas são os
planetas rochosos. Eles são constituídos por rochas e por metais. Esse é um primeiro grupinho aqui. O segundo grupinho, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. São conhecidos como planetas externos. São formados por gases. Exatamente isso que você ouviu, gases. Por vapor, por diversos gases. Se você tentar pisar nesse gás, você não vai pisar em nada. Então é um aglomerado de gás, flutuando lá no espaço, bem condensado. São considerados planetas gasosos. Então aqui está o segundo grupinho, planetas gasosos. Esses planetas apresentam anéis, geralmente formado por poeira e pedaços de rocha e gelo. Saturno tem os anéis mais visíveis. Então, só para vocês terem uma ideia, vamos imaginar que aqui seja o planeta. Vamos desenhar um planeta aqui, Saturno. Desenhe aqui Saturno. Planeta cheio de gases, gasoso. Ao redor desse planeta tem pequenos pedacinhos de rocha, pequenos pedacinhos de gelo, pedacinhos de poeira cósmica que ficam ao seu redor flutuando e ficam orbitando. Eles ficam aqui em um movimento circular, eles ficam girando em torno do planeta. É uma poeirinha que fica aqui. Sabe aquela ideia de quando você olha para uma lâmpada e tem uma mosca, né, tem um mosquitinho, um pernilongo, que fica voando em volta da lâmpada? E às vezes tem vários mosquitinhos ali voando em torno da lâmpada. É uma ideia parecida. Aqui tem gelo, pedaços de rocha, poeira cósmica, que fica ao redor do planeta, fica flutuando lá em torno do planeta. E que o livro traz uma imagem para exemplificar isso, né? Vou tentar aumentar esse zoom aqui. Então tá aqui, ó. Representação dos planetas do Sistema Solar. O Sol é representado pela claridade à esquerda. Claridade à esquerda seria essa claridade aqui, ó. Essa faixa amarela aqui do canto. Isso aqui seria o Sol. Aqui nós temos os planetas rochosos, também chamados de planetas internos. Olha só o tamanhico deles, ó, pequenininho aqui, ó. São os planetas rochosos. Aqui é o planeta Terra, onde nós estamos, na representação. E aqui Marte. Depois, os planetas externos, que são esses maiores aqui, e que são gasosos, são formados por gases. Planetas gasosos. E aqui em torno desses planetas, né, aqui tem um exemplo mais fácil de ver, Saturno, tem esses anéis aqui, de poeira cósmica, gelo, rocha, que fica em torno do planeta. O Sol é representado pela claridade à esquerda, o tamanho dos planetas está representado próximo à proporção real, e as distâncias não estão na proporção. E as cores são fantasia. Nós não sabemos exatamente as cores, são cores fantasia. As distâncias não estão na proporção. O que significa isso? Que a distância entre esse planeta aqui e esse planeta aqui é bem diferente do que está representado aqui pelo desenho. É uma distância muito maior. Aqui nós então finalizamos a ideia da página 20 e com essa ideia aqui principal, né, fica fácil de entender. Temos o Sol aqui, a praça no centro do bairro e os planetas que ficam ao redor do Sol. As quadras, né? Ao redor do Sol temos aqui as quadras. E ao redor de algumas quadras tem essa poeira cósmica, esse anel, que fica ali flutuando em torno do planeta. Vamos seguir agora para aquele finalzinho da página 21 e comentar rapidamente para a gente poder finalizar aqui o estudo. Alguns planetas do Sistema Solar podem ser vistos do planeta Terra sem auxílio de equipamentos como Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Esses planetas são vistos como pontos de luz parecidos
com estrelas. Então, às vezes, você olha para o céu, olha para o espaço e vê um ponto brilhante, você fala, nossa, olha, aquilo ali é uma estrela. Não, não é uma estrela. Pode ser que seja, mas nem sempre. Às vezes é só esses planetas aqui refletindo a luz do Sol. Então, o planeta está lá em cima, né? Está lá no espaço, e aqui está o Sol. A luz do Sol bate aqui no planeta, ilumina esse planeta, e esse planeta reflete uma luz que nós observamos aqui de baixo e falamos, olha, é uma estrela? Não necessariamente. Aqui são a vista de planetas que estão refletindo a luz do Sol. Aqui, planeta Marte, refletindo a luz do Sol. Então, com isso, eu finalizo aqui a leitura comentada da página 20 da 21. Eu espero que vocês tenham entendido e nos vemos aí no próximo vídeo para continuar o estudo desse capítulo. Até breve, tchau!